Tudo bem, turminhas? Aqui professora Carla Vater, juntamente com a professora Kelene Silva, com mais um ensino vídeo para vocês. Então, nesse ensino vídeo de hoje, que vai complementar os estudos de vocês, juntamente com as fichinhas de atividades, né, que deixamos lá na plataforma postadas. Então, vamos retomar e revisar alguns conteúdos, falando de substantivo composto. Vamos falar também sobre substantivo primitivo ou derivado, sobre adjetivos pátrios e sobre o uso do dicionário, ok? Então, substantivo simples é aquela palavra que denomina algum ser, né, algum objeto, lembrando sempre que é escrita com letra minúscula. Já um substantivo próprio, que são nome de pessoas, nome da escola, nome das professoras, o seu nome próprio. Lembrando que é importante vocês escreverem sempre seus nomes completos, certo? Nomes e sobrenomes. E lembrando também, turminhas, a importância de vocês completarem a apostila Caminhos de Aprendizagens e entregarem na escola, ok? E, por exemplo, se você tem um animalzinho de estimação, se você tem um apelido, você vai escrever a letra maiúscula inicial, porque é um nome próprio, é um substantivo próprio, ok? Já um substantivo composto, ele é escrito com letra minúscula e ele pode ter duas palavras escritas, né? E separados por um hífen, que é aquele tracinho. E existem também palavras que não possuem esse hífen, são substantivos compostos, né? Então, por exemplo, aí, substantivo composto com hífen, nós temos guarda-chuva, quarta-feira, que é um dia da semana, couve-flor, guarda-roupa. Temos também, podemos lembrar assim, da palavra vagalume, tamanduá-bandeira, né? Lobo-guará, tudo substantivos compostos, né? E girassol. Girassol é uma flor muito linda, muito bela, né? Com pétalas amareladas. Girassol é um substantivo composto sem hífen, né? Ele tem a palavra gira mais sol, escrita com dois S's, né? A palavra girassol é um substantivo composto sem hífen, tá bom? Lembrando sempre que são escritos com letra minúscula, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre substantivo primitivo ou derivado. Substantivo primitivo é aquela palavra que origina outras, né? Geralmente, o substantivo primitivo, né? Ele não deriva de outra palavra. Dela é que podemos criar outras palavras, ok? Então, ela é uma palavra radical, como a gente costuma falar, né? Porque a partir dela se originam outras. Então, o substantivo derivado, sim, que é, no caso, as palavras que nós podemos criar, né? A partir desse substantivo aí. Então, nós temos a palavra aqui café, que é um substantivo primitivo, e depois a palavra cafezal, que é uma palavra derivada. Então, a partir de café a gente cria cafezal, cafeteria, cafeteira, a palavra cafeína, né, que é a substância que o café possui, né, entre outras aí que a gente pode criar. Depois a palavra pedra, a gente pode criar a palavra pedreira. Então, a palavra pedra é uma palavra primitiva, né, um substantivo primitivo, e a palavra pedreira já é uma palavra derivada. A gente pode criar pedraria, pedrada, pedregulho, né? O próprio nome Pedro, né? Substantivo próprio Pedro, ele deriva da palavra pedra, né? Então, olha que criação linda aí, né? Então, agora a gente vai usar nossa criatividade, nossos pensamentos para poder criar várias palavras primitivas, né? Vários substantivos primitivos agora. Então, vocês terão lá atividades para vocês desenvolverem nas fichas e vamos comentar um pouquinho mais agora, formando palavras a partir do substantivo simples. Vamos seguir o modelinho que a professora deixou aqui para vocês. Então, geralmente, algumas plantas, né, algumas árvores, a gente consegue criar também substantivos derivados a partir do fruto, né? Então, a gente tem aqui a maçã, a gente cria a macieira, né? Lembrando que macieira não tem cedilha, tá? Maçã sim, e tem o sinal gráfico tio ali, maçã.
Depois nós temos a palavra leite, né? Derivamos quantas palavras ali, né? Ó, a leiteira, a leiteria e leitoso. Leitoso significa substância leitosa, né? Que tem uma semelhança do leite, né? Esbranquiçado e leitoso. Depois nós temos a leiteria, que é um estabelecimento comercial que se vende leite, né? E a leiteira é um objeto que nós usamos na cozinha, que a gente, né, despeja o leite. Depois nós temos a palavra flor, de flor. As palavras derivadas são a florista, a moça que trabalha com flores, né? A floreira, aquele objeto onde a gente planta algumas flores, e a flora, que é um conjunto, né, de todos os vegetais de uma região, a flora, todas as plantas, vegetais, né, de uma região nós costumamos chamar de flora. Podemos também colocar mais uma palavra aí, a floricultura, tudo que se refere a flores, né? Então, olhem quantas palavras a gente pode, né, derivar de uma palavra radical. Depois, a palavra radical, quando a professora se refere aqui para vocês, é uma palavra que originam outras, tá bom? Então, aqui a gente tem a palavra amora, e aí a palavra derivada, a amoreira, que é uma árvore, né? A árvore que gera a amora, o frutinho. Depois nós temos a laranja, e de laranja nós criamos a laranjeira, o laranjal, certo? Podemos também escrever a laranjada, né? Que é aquele suco que se faz com a laranja. Depois nós temos a palavra papel. De papel a gente origina, né? Papel, podemos criar a palavra papelaria, papelão, papelote, certo? Então, papelaria, papelão, papelote também são palavras derivadas de papel, ok? Então, vamos lembrar um pouquinho dos continentes, né? Continente americano, africano, continente europeu, continente asiático e a Oceania. Então, a gente costuma utilizar os adjetivos pátrios, né? Podemos denominar as pessoas que são originárias de determinados continentes e utilizar o adjetivo pátrio. Podemos utilizar também nos países, né? Pessoas e suas nacionalidades, na verdade, o adjetivo pátrio orienta a gente à nacionalidade da pessoa, né? Por exemplo, nós brasileiras e brasileiros, nós vivemos na América do Sul e somos americanos do Sul ou sul-americanos e sul-americanas, né? Por exemplo, quem nasce nos Estados Unidos, país Estados Unidos, é chamado estadunidense ou norte-americano. Quem nasce no México é norte-americano, quem nasce no Canadá pode ser canadense, né? Ou americano do norte também, porque a América do Norte pertence lá, México, Canadá e Estados Unidos, né? Tá bom? Depois nós temos o continente africano, a africana, o africano. No continente europeu, a europeia, o europeu. No continente asiático, Ásia, a asiática, o asiático. E no continente da Oceania, o oceânico e a oceânica. A Antártida, no caso, ela está presente aqui. A gente não considera a Antártida como um continente, certo? Ele não é precisamente um continente como os outros, né? Na verdade, ela se denomina, em alguns momentos, um continente gelado, né? Por quê? Porque a Antártida ela tem um rochedo. O que a gente vê, aprecia aí nessa foto é um continente de rochas geladas, né? Porque abaixo das geleiras, né? Porque na Antártida a gente encontra muito gelo e por baixo dessa superfície de gelos, né, de geleiras, existem um rochedo, certo? Então, o que a gente pode apreciar nesse mapa é isso, tá bom, turminhas? Então, continuando sobre verbetes e dicionário. Então, uso de um dicionário, né? A gente precisa organizar a ordem alfabética dessas palavras, né? Sempre iniciando pela letra A do alfabeto, e a gente vai procurando essas palavras, né? E depois, no conjunto dessas palavras, que começam pela mesma letra, segue-se a ordem determinada pela segunda letra, né? Então, a gente vai em busca da segunda letra para organizar. E aí, assim por diante.
Depois nós podemos encontrar num dicionário, inclusive os adjetivos, podemos encontrar num dicionário se a palavra é masculina ou feminina. A gente encontra, inclusive, a separação silábica também num dicionário, né? E os verbos, por exemplo, a gente pode encontrar também verbos no dicionário, e eles estão na forma do infinitivo, né? Que é o verbo quando ele não está conjugado, no caso. Que é, por exemplo, o verbo jogar, falar, escrever, sorrir. Isso é a forma infinitiva do verbo, tá? Que a gente vai ver isso mais tarde. Isso aqui é só mesmo retomando a explicação do dicionário, né? E o verbete, né? O que é um verbete no dicionário? É um texto escrito de caráter informativo destinado à consulta e explicação de um conceito, né, segundo padrões, né, que se descreve, que se caracteriza aquele. A gente quer descobrir o que significa tal palavra, vai em busca no dicionário, né, vai pesquisar no dicionário. E geralmente encontra-se, né, no verbete que é a palavra de entrada. Né? Nós queremos saber o que é dicionário. Vamos procurar a palavra dicionário no dicionário. E tem essa palavra. O que significa dicionário no dicionário? Né? O que significa continente no dicionário? A gente pode pesquisar essas palavras. Hoje em dia vocês têm a oportunidade de encontrar um dicionário online, vários até, não só impresso, né? Vocês têm a possibilidade de encontrar vários dicionários online e descobrir as palavras, ok? Lembrando que o dicionário, tá? Quando a gente não sabe o significado de alguma palavra, a gente precisa consultar um dicionário, sim, porque ele nos dá uma orientação, né? Como se separa aquela palavra? Se aquela palavra ela é um substantivo masculino ou feminino, se ela é um verbo, né? Se ela é um adjetivo, e por aí vai. O dicionário é um livro de muita pesquisa, muita informação, ok? Então é isso, turminhas. Aguardamos depois as atividades que vocês fizerem, né? Lembrando sempre que quando vocês colocarem as respostas, enfim, tirem uma foto bem nítida, né? Foquem bem a atividade e encaminhar essa foto no e-mail das turmas, ok? Então, fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo ensino vídeo. Tchau, tchau.